Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Muito bem, nosso podcast Ligado na Verdade com você novamente. Que legal estar contigo aqui no Deezer, aqui no Spotify, no site radioceara.fm, através do seu rádio, em casa, no seu trabalho. Nosso podcast sempre tem esse objetivo de estudar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Eu sou o João Lucas Barroso, comigo meu amigão Inácio José. Beleza, Inácio? Olá, João. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do nosso podcast com o nosso convidado, o missionário Felipe Mastrilo, e a gente vai tratar hoje por que Deus odeia o pecado. Felipe, pra gente recordar, né, quem é você, o que você faz, pode se apresentar em poucos segundos aí pra gente recordar quem é o Felipe Mastrilo. Prazer recebê-lo novamente. Amém, prazer é meu irmão João Lucas, meu irmão Inácio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Meu nome, como vocês já disseram, Felipe Mastrilo. Eu sou membro aqui da Igreja Batista Filadélfia, em Fortaleza. E eu tenho servido ao Senhor no ministério de plantio aqui da gente, né? Tamo junto, no Ligado na Verdade. Muito bom, tema interessante. Deus, ele odeia sim o pecado. Mas por que, pastor Felipe, Deus odeia o pecado? E a pergunta, ela tá bem elaborada? Deus de fato odeia o pecado? Sim, a resposta é sim, né? Quando fala nesse sentido de afirmação, algumas pessoas podem pensar ou projetar esse ódio por pecado, né, como um ser humano faz, né? Então, nós seres humanos, seja crente ou não, a gente tem essa lista de pecados que a gente odeia e outros pecados que a gente tolera, né? Então, o pressuposto dessa afirmação que Deus odeia o pecado é que Deus odeia de forma, digamos assim, igual todos os pecados, né? Não como um ser humano, né? Que tem suas listas, né? Então, você e eu, nós temos aí uma lista de pecados horríveis que a gente não tolera. Posso citar aqui o aborto, bater uma mulher, violentar uma mulher, espancar ou trabalho infantil, né? São pecados bem gritantes que eu acho que todo mundo aqui concordaria dizendo, não, isso é horrível, isso basta, isso não pode acontecer, né? Mas a gente tolera outros pecados como aceitáveis, né? Então, assim, e como cristão a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser santo assim como Deus é santo, né? Mas o fato é que Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele odeia, ele abomina, ele sente verdadeira repulsa ao pecado. Então, isso é o primeiro pressuposto, né? Que a gente, ou o fundamento que a gente deve entender. Deus odeia o pecado de fato, e não odeia como o ser humano faz, né? Mas odeia de uma forma pura, de uma forma santa, de uma forma verdadeira, de uma forma real, né? E se opõe ao pecado. Pastor, o que é que tem no pecado? O que é o pecado para Deus ter essa repulsa tão grande ao ponto de não deixar escapar nenhum pecado, onde ele de fato vai julgar cada um deles, né? Ou no juízo final, ou para aqueles que creram em Cristo, na cruz, né, de Jesus? Eu acho que a resposta que a gente tende a dar, em primeiro lugar, que eu acho particularmente errada, é pensar no pecado como algo que machuca a criação de Deus. Por exemplo, o pecado de fato, ele mata, destrói as pessoas, né? Então, você vê um casamento onde tem uma pessoa que é indiferente, negligente, de uma das partes, que maltrata. Então, o pecado destrói de fato aquele casamento, destrói a esposa ou o marido, enfim, as crianças. Então, o pecado a gente tende a entender, ou querer entender isso em primeiro lugar. Mas eu não acho que essa é a resposta bíblica. Eu acho que o pecado, ele é terrível. Deus odeia o pecado, ele macula a glória de Deus. Ele, de certa forma, ele mancha a glória de Deus. Deus criou esse mundo para que a gente possa adorar Ele. Ele criou esse mundo para que a gente possa render tributos, louvores, amá-lo acima de tudo e de todos. Esse é o propósito. A existência é isso. O grande mandamento fala isso. Mateus 22, versículo 34 a 40, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma,
com todo o meu esforço, então eu tenho que estar engajado nisso. Essa é a razão da existência humana, é para isso que eu vivo. Então o pecado, ele faz com que eu aprecie outras pessoas, eu aprecie a criação de Deus, eu aprecie coisas que não são diretamente criadas por Deus e que são pecaminosas, acima do Deus criador de todas as coisas. Então, para mim, em primeiro lugar, Deus odeia o pecado, porque ele coloca uma nuvem bem espessa em relação à glória dele, não é vista mais como satisfatória, como a real necessidade das pessoas, como aquilo que é mais prazeroso, mais amoroso, enfim. Então, para mim, o pecado ele é terrível, o pecado é um vilão, porque ele mancha a glória do Senhor. E o nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus belo, ele é um Deus bondoso, misericordioso, mas justo, é um grande Deus, um Deus majestoso. Então o pecado ele é terrível, Deus odeia o pecado porque realmente mancha a glória dele. E tem até aquele versículo em Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se você é um pecador e todos pecaram, então estamos o quê? Separados de Deus. Então, é uma notícia muito ruim, né? Para a humanidade. Exatamente. É que existe um Deus que ele é moral, ele é ético, ele é santo. E esse Deus, ele abomina o pecado. E por abominar o pecado, quem está em companhia do pecado e vivendo no pecado, não tem como escapar a oposição dele, né? Ele vai ser contra isso. Por isso que Romanos ali vai falar em Romanos 1 que Deus está irado contra os homens, porque abraçaram o pecado como se não fosse nada demais, enquanto Deus odeia o pecado e está irado contra ele. Então, assim, é uma má notícia. E Felipe, até agora a gente viu que o pecado de fato nos separou de Deus, mas o que Deus fez para nos reconciliar com Ele? Deus fez a coisa mais bela, mais profunda, mais incrível, mais majestosa, mais gloriosa que possa existir, que foi lidar com o nosso próprio pecado, né? E como foi que ele lidou com o pecado da raça humana? Ele lidou e no seu mais profundo ódio, ele decidiu amar-nos. E aí João 3,16, vários versículos da Bíblia mostram que ele fez isso através do sacrifício do Senhor Jesus. Ao enviou o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus vivesse uma vida perfeita, sem pecado, ele é o único que nunca pecou, e aí pudesse viver essa vida e depois ir até a cruz, se sacrificar, doar a sua vida para que pecadores indignos como eu e você pudéssemos, por causa da obra dele, por causa desse sacrifício que paga o preço do pecado, que propicia a ira de Deus, eu pudesse recebê-lo como se ele tivesse vivido essa vida e ele recebe todos os meus pecados como se ele tivesse cometido. É a grande troca que é falado de uma forma perfeita lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios 5:21, onde ele se torna maldição, onde ele se torna pecado, feito por Deus, Deus o torna pecado, para que ele pudesse nos tornar a justiça em Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para a justificação, como fala lá em Romanos 4:25, né? Então, isso é maravilhoso, João Lucas, porque quando você para pensar, a gente tem que entender e vai conseguir apreciar ainda melhor quando a gente compreende que Deus odeia o pecado de forma tão grande, que ele abomina, ele é contra. Mas mesmo assim, nesse ódio, nessa ira, Deus decide amar os pecadores, enviar seu Filho para que a gente pudesse ser reconciliado, perdoado, justificado e ser adotado na família dele, ter um relacionamento com um Deus glorioso e assim poder ver a glória dele, a majestade, desfrutar e ter a alma realmente satisfeita, em paz, porque a gente conhece a razão da nossa existência, que é o próprio Deus Trino. De fato, né, se Deus não tivesse feito nada, não teríamos como ser salvos, né? E diante dessa notícia, muita gente deve fazer a mesma pergunta que o carcereiro fez, né, lá em Atos 16, versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo, né? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ou seja, diante desta boa notícia de que Jesus morreu em nosso lugar, basta crer.
para ser salvo, não é isso, Felipe? Eu só gostaria de fazer não é uma correção, mas um aprofundamento, que é fé e arrependimento, né? Quando você escuta sobre as boas novas do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, você precisa colocar fé, né, digamos assim, e se arrepender. Então, o homem ele é salvo, a mulher é salva, quando ele entende ali que a obra não tem outro jeito de pagar, não tem outro jeito de se reconciliar, ele entende, e o primeiro lugar que acontece é que ele vai reconhecer que ele é um pecador. Não só que ele peca, mas que ele é um pecador, que ele merece ser condenado, que ele merece a ira de Deus, que ele merece o afastamento mesmo, assim, ser condenado, definitivamente. E aí ele se volta a Deus em misericórdia, e aí a fé, ela não atua com um mero crer, não é um mero crer. A fé é uma confiança. Sem Cristo, eu não posso me reconciliar com Deus. Sem Cristo, eu não posso viver para Deus. Sem Cristo, eu não posso honrar Deus. Então ele abraça, ele segura com todas as forças, como a fé é isso, né? Não é um mero crer, dizer, eu creio em Jesus. Não, é uma confiança, porque a confiança é você realmente depositar toda a sua esperança, tudo que você pode, assim, juntar, né? De solução, você falar somente Cristo, e segurar nisso até o final da sua vida, né? E, obviamente, quando a gente fala em crer e se arrepender, é como se fosse a porta de entrada, né? Porque é o que o Senhor exige de nós em resposta ao Evangelho. Mas esse Evangelho, essa graça que nos dá essa capacidade para crer e para se arrepender, também nos vai empoderar, vai nos capacitar a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, né? Então, a pessoa diz, eu creio, mas vive de qualquer jeito, ela não entendeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não entendeu a Boa Nova, e ela não entendeu a graça de Deus. A graça de Deus não é fraca, meu irmão, né? Inácio, João Lucas, não é fraca, ela vai entrar, vai lhe capacitar para você crer, para você se arrepender, e ao mesmo tempo vai, ao longo de toda a sua vida, lhe capacitar a viver uma vida de santidade, né? Com certeza, e essa questão do pecado Deus leva tão a sério, né, que aqueles que rejeitam Jesus, né, a ira de Deus continua sobre eles, como diz João 3:36, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Como a gente explicou. Agora, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a pessoa que não quer Jesus não tem outra coisa, vai sofrer a ira de Deus no inferno. Deus está irado para com você e a sua única escapatória é Cristo. Eu tenho duas considerações, um para aqueles que estão nos ouvindo que não são cristãos e outro para aqueles que são cristãos. Para os não cristãos, o que eu diria é: fuja do pecado, não se engane, não se iluda. Deus odeia o pecado e Deus nos deu um caminho de salvação que é o Senhor Cristo Jesus. Então, se você está aí mergulhado no pecado, seja naquilo que parece a normalidade das coisas, ou aquele que está realmente entregue às drogas, à prostituição, à bebida, volte-se para Cristo, ele é a única esperança de salvação para você. Então, ele é capaz de lidar com isso. Embora ele esteja irado, ele deu o Filho para que você possa ser salvo, redimido, limpo, purificado e possa viver uma vida totalmente transformada em Cristo Jesus. E para os irmãos, a minha questão, que eu faço a reflexão para a minha vida é: nós odiamos o pecado como Deus odeia? A resposta da minha vida é não. Então, que eu possa buscar odiar o pecado assim como Deus odeia, e eu posso ter a postura que Deus quer de mim, que é crucificar os pecados, que é matar, que é extinguir, lidar com ele e arrancando o mal pela raiz, né? Então, se você não consegue, e se você se vê apaixonado ou preso em algum determinado pecado, lembre-se disso. Você pode muito bem, em oração, buscar a Deus, clamar por socorro, clamar ao Espírito Santo para que haja no seu coração e para que você odeie aquele pecado que você tem abraçado e você possa fugir dele também, porque foi para isso que Cristo Jesus te salvou. Felipe, obrigado por participar e até a próxima com mais um podcast. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.